Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renan Gouveia e eu sou seu professor de História aqui no Mais à Prova. E na aula de hoje, a gente vai vamos entender um pouquinho das duas principais cidades-estados da Grécia Antiga, Atenas e Esparta, ok? Então eu quero te convidar a pegar um lanche aí, ficar bem tranquilo aí para você entender isso legal e tranquilo para a sua prova, ok? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender quando se fala de cidade-estado ou polis, é entender o que é uma cidade-estado. Bom, uma cidade-estado é uma cidade independente, basicamente isso. Ela se mantém dentro de um mesmo país, de um mesmo território que outras cidades, só que ela é independente. Independente em quê, professor? Quando você fala independente, estou pensando o quê? Já tem mais de 18 anos a cidade? Não, não é isso. Ela é uma cidade com economia, cultura e padrões sociais, um modo de vida que é diferente do comum das outras cidades. Ou seja, ela vai ter uma economia independente do seu país, ela vai ter a sua sociedade com as suas normas e regras estabelecidas de forma diferente do país em que ela está também, fora a sua cultura. É isso que determina o que é uma cidade-estado. Ou seja, dentro da Grécia, funcionavam de forma independente. Um exemplo mais atual, para ficar mais fácil de lembrar. Nós moramos no Brasil. Então é como se os estados, na verdade é o que acontece hoje também. Nós temos os estados brasileiros dentro do Brasil, só que cada estado com uma sociedade, cada estado com uma economia. Então isso é um modelo que foi gerado lá no passado, na Grécia Antiga, com a ideia de cidade-estados ou polis. Polis, Renan? Poxa, professor, polis. O que é polis? Polis me faz lembrar mel, algo do tipo. Tem a ver? Não, não tem nada a ver. Polis, como já te disse em outro vídeo, que se você não viu, eu quero te convidar a assistir, que é o de Grécia Antiga, polis ela tem muito a ver ela é na verdade a palavra cidade. Um exemplo que eu costumo dar é a cidade de Petrópolis. Petrópolis significa cidade de Pedro. Pedro. E polis, cidade, ou cidade de Pedro. E Teresópolis. Cidade de Teresa. E polis, cidade, ok? Então, cidade de Teresa. Por isso, polis. E costuma cair esses nomezinhos mais técnicos em algumas provas, não para dificultar, mas para ver e medir como que você está ligadão na matéria, ok? Ou seja, então você já entendeu que essas polis, elas eram cidades independentes do geral. E de todas as cidades-estados, nós tivemos duas de maiores destaque e importância, Atenas e Esparta, ok? Eu vou te contar de forma detalhada cada uma delas para você ir tranquilo para a sua prova. Vamos lá? Primeira cidade que nós vamos pegar é Atenas, o surgimento de Atenas. Atenas se dá assim em homenagem à deusa Atena, sem o S, Atena, que era uma deusa de guerra, deusa das guerras, deusa da sabedoria, tá? Deusa da estratégia, da caça. E ela foi fundada pelos jônios, que você bem sabe, se não sabe, tem que assistir mais os nossos vídeos. Os jônios foram um dos povos que fizeram parte da criação da Grécia Antiga. E isso ocorreu lá no século X a.C., beleza? E ela era fortíssima no comércio marítimo. Atenas se destacava pelo comércio marítimo. E por esse comércio pelos mares, Atenas tinha como principal porto o Porto de Pireu. Tá? Professor, preciso decorar o nome? Porto de Pireu? Não tem necessidade, mas é interessante, caso caia em um texto, algo do tipo, você associar Pireu ao porto principal de Atenas. E nesse porto, a Atenas tinha um comércio com diferentes povos de diferentes origens, como os egípcios, os fenícios, os babilônios, entre demais outros povos. E qual que é a necessidade de fazer comércio com outros povos? Bom, isso faz com que uma cidade ela tenha um amplo intercâmbio cultural. Cultura nunca é demais. Então, para Atenas, que era uma cidade focada em comércio, isso era muito interessante. Eles precisavam saber do que aqueles povos que iam até eles precisavam para que pudessem fazer um comércio mais legal, um comércio mais suave e até mesmo firmar alianças, tá certo? Então, como que funcionava Atenas? Que toda vez que a gente pensa em Atenas, a gente já pensa numa questão de aristocracia, a gente já pensa numa questão de governo. Como que funciona esse governo em Atenas? Esse governo em Atenas é o que nós vamos chamar de aristocracia ateniense.
Aristocracia ateniense. Grava isso. Tá, e como é que isso funciona na prática? Bom, uma aristocracia, ela era formada e ela se concentrava nas mãos de um rei, ok? Um rei. Poxa, em algum local tinham 2 reis? Tinha. Por isso que você tem que pensar em um rei só, ok? E Atenas ficou conhecida por ser um berço da cidade cosmopolita. Então vamos lá, vamos destrinchar isso mais fácil. Atenas, ela era governada, ela era comandada por um rei. Primeira parte, a gente pensa nisso. E era uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita? O que é ser uma cidade cosmopolita? O que é ser um cidadão cosmopolita? Vamos lá. De forma bem literal, de forma bem fácil, quando eu falo assim, eu, Renan, eu sou um cidadão cosmopolita. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu sou um cidadão do mundo. Ou seja, eu estou aberto a novas culturas, eu estou aberto a novos entendimentos. Era realmente o que Atenas fazia com o seu comércio marítimo, como nós vimos alguns minutinhos atrás. Então vale a pena lembrar desses 2 fatos de início. Um rei governava tudo, eles eram bem cosmopolitas, eles estavam sempre adeptos ao novo, ok? E, além disso, eles foram um berço da política, da filosofia e das artes. Da política, sim, era difícil a gente ter uma cidade estamentada e organizada como Atenas na época. Então, por isso, berço da política, ok? E a sociedade ateniense era formada por 3 diferentes camadas sociais. A primeira camada é o que nós vamos chamar dos cidadãos atenienses, a camada da galera que tinha direito à cidadania. A segunda, os metecos. E os terceiros, os escravos. E eu vou te explicar cada um deles direitinho para você ficar tranquilo. Vamos lá. Antes de te explicar isso, é interessante a gente pensar que Atenas tinha como fundamento de cidadania a posse de terra. Ou seja, eu só seria considerado cidadão a partir das minhas posses, tá certo? Então, se eu não tenho posses, eu não vou ser tão bem-vindo. Mas se eu tenho posses de terra, isso facilita o meu entendimento por ser cidadão ateniense, tá certo? E vamos lá, eu vou te explicar cada um para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos começar pelos cidadãos. Bom, cidadãos atenienses, eles viviam na polis, certo? E eles se dedicavam a quê? A política, a filosofia e as atividades físicas, atualmente conhecidas como Olimpíadas, tá certo? E enquanto se dedicavam a tudo isso, eles tinham, as suas terras eram trabalhadas, elas eram cuidadas pelos seus escravos. Então, recapitulando, cidadão ateniense, eles tinham uma vida política, tá? Uma vida voltada à filosofia, aos esportes e também à estética. Vale lembrar disso também, a estética. E lembra que eu te disse que eles tinham terras? Como ficavam essas terras? Ficavam para os escravos cuidarem. E como que faz para a pessoa ser um cidadão ateniense? Bom, eles eram iguais perante a lei, então início, surgimento ali de uma democracia, e era considerado cidadão ateniense o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. Então, eu sou ateniense e a minha esposa ela é de outro local, o nosso filho não vai ser cidadão. Os pais têm que ser atenienses, ok? Então, esse é o princípio de cidadania em Atenas. Homem, mais de 18 anos e filho de pais atenienses, ok? E você pode pensar, bom, homem e as mulheres, onde que ficavam nisso? Bom, na sociedade ateniense, apesar de serem os criadores da democracia, nós vamos perceber que a participação da mulher nessa mesma sociedade era quase que nula. A gente não tem a participação tão ferrenha da mulher na sociedade ateniense. Nela, a mulher é criada e educada para servir o mundo doméstico, tá? A mulher é criada, ela ia ser educada desde a sua infância para o casamento e para a maternidade. Somente isso. Ela não tinha nenhum papel tão ligado à política. E é estranho pensar nisso, sendo que Atenas leva o nome de uma deusa, né? Mas eram os princípios da época. E assim fica a questão dos cidadãos. E, a partir desse ponto, a gente vai falar um pouquinho dos metecos. Metecos é um nome até engraçado e ele costuma ser bem cobrado no pismo e vale a pena você saber na ponta da língua o que significa esses povos, essa sociedade. Assim como os cidadãos atenienses, os metecos eram pessoas livres, tá? Não confundam metecos com escravos, eles eram livres.
Bom, eles não desfrutavam do direito à cidadania, que os mesmos cidadãos atenienses usufruíam, mas eles eram livres, lembra disso, pessoas livres. Eles exerciam quase que sempre os trabalhos artesanais. Então, o que seriam esses trabalhos artesanais? São as oficinas de artesanato, de porcelanas, de barros, a fabricação de armas, a construção de obras públicas, atividades ligadas à pintura, escultura e entre outros 1000 méritos, entre outras 1000 profissões que eles cumpriam por serem metecos, ok? Então eles tinham um trabalho mais manual, mesmo sendo livres. E como eles não cumpriam o fato de serem filhos de ateniense, muitas vezes, eles não serviam para serem cidadãos que tinham direito à vida pública, ok? Então os medecos, vamos lá, só recapitulando, pessoas livres, que não tinham direito a voto e tinham como trabalho, tinham como fonte de renda o trabalho manual, tá? Os trabalhos artesanais. Então, esses são os metecos. E a terceira camada da sociedade ateniense, os escravos. Diferente dos metecos, os escravos na sociedade ateniense, eles constituíam essa terceira camada e quem que era considerado escravo? Eles tinham até alguns direitos comparado a Esparta, que eu vou te contar daqui a pouco. Mas como que você se tornava escravo em Atenas? Você tinha que nascer na condição de escravo, ou seja, seus pais são escravos. Você nasceu com seus pais escravos, automaticamente você vira escravo, ok? Ou quando a pessoa se tornava um prisioneiro de guerra, através de derrota de conflito. Atenas entrou em confronto com outra sociedade, aquela sociedade perdeu, em vez de matar todo mundo, pega uma parte dessa galera e leva para trabalhar como escravo. Mão de obra escrava, mão de obra barata, mão de obra sem custo nenhum praticamente. E a escravidão por dívida ela foi abolida em Atenas, diferente de Esparta, que é essa outra polis que eu vou te contar agora, certo? Só aquilo que eu comentei, que os escravos eram diferentes em Atenas, para você entender melhor. Os escravos atenienses, eles tinham algumas profissões, por assim dizer. Por exemplo, eram professores, trabalhavam de formas manuais, então eles até que tinham uma vida, mas eram bem diferentes de Esparta, ok? E isso vai ficar um pouquinho mais claro de entender quando a gente falar agora de Esparta. Então anota aí no seu caderno que a partir de agora nós vamos falar de Esparta ou Lacedemônia. Bom, quando foi fundada Esparta, como que foi o processo de fundação de Esparta? Esparta ela foi fundada em meados do ano 10 antes de Cristo, no centro da península do Peloponeso. Isso te lembra alguma coisa? Peloponeso? Lembra a Guerra do Peloponeso, né? Então fica atento aqui com a gente, que mais pra frente tem vídeo falando sobre a Guerra do Peloponeso. E eles eram herdeiros dos dórios, que eram os povos guerreiros e fortemente militarizados, certo? E os espartanos seguiam essa mesma tendência da organização social. Ou seja, eles seguiam uma aristocracia guerreira. Eles eram aristocratas, mas que tinham um foco muito forte na área militar. E no topo desse poder, no topo dessa aristocracia, nós tínhamos uma diarquia. Lembra que eu comentei, falando de Atenas, que lá nós tínhamos apenas um rei e existiam outros locais onde existiam dois? É o caso de Esparta. Ali nós temos 2 reis formando uma diarquia. E o que esses reis, quais eram as funções que eles desempenhavam dentro da sociedade? Bom, era desde funções militares e funções religiosas, ou seja, eles desempenhavam tudo. O poder estava sobre eles em tudo, desde a área social, da área da política, da área militar, eram reis guerreiros e até mesmo a área da religião, certo? Então, uma diarquia. E como que funcionava essa divisão dos cidadãos espartanos? Eu vou te contar uma por uma para ficar mais fácil. A começar pelos cidadãos espartanos. Também chamado de esparciata, certo? Bom, esse foi o principal grupo da hierarquia social. Os espartanos eles eram descendentes dos dórios, como você já sabe, que eu já te disse, e formavam toda a aristocracia da cidade. Eles formavam todo o topo dessa sociedade. Ou seja, eram grandes proprietários de terra também, certo? E os recém-nascidos, que apresentavam alguma deficiência física, eles eram sacrificados. Por que eles eram sacrificados? Quando a gente pensa em sociedade, em Esparta, a gente pensa lá do início, lá dos bebezinhos. Porque lembra que eu te disse que Esparta é uma sociedade muito militarizada? Então, todo cidadão espartano precisa saber como ser um bom militar. E quando nascia um bebê
com algum tipo de deficiência ou que eles julgavam não conseguir ingressar numa carreira militar, eles matavam esse bebê, alguns em sacrifícios, outros deixavam nos bosques para os animais comerem, certo? Então, a gente tem, já de início, esse baque comparado a Atenas. E como que funcionava a vida desse cidadão? O cidadão foi lá, nasceu perfeitinho, bonitinho, passou no teste do neném, está aprovado. Então, ele ia ficar na sua casa até seus 8 anos de idade, mais ou menos. Isso no fato dos homens, ok? E os meninos deixavam suas famílias e passavam a receber um treinamento militar do Estado, que envolvia pesados treinamentos físicos e táticas de guerra. Ou seja, dos 8 anos de idade até os seus 18 anos de idade, durante esse período de 10 anos, eles eram treinados para serem militar. E tem gente aí que reclama de 1 ano só do serviço obrigatório. Então, lá em Esparta eram 10. Ou seja, dessa forma, dos seus 18 anos até os seus 60 anos, quando eles eram dispensados desse serviço militar obrigatório, eles passavam a ocupar todas as funções administrativas de Esparta. Então, só recapitulando, você nasceu, homem, passou no teste. Homem e mulher nasceu, na verdade, né? Passou no teste. Meninos, 10 aninhos até os 18, função militar. Sobreviveu até os seus 60 anos. Cara, Esparta era cidade guerreira, então isso não era uma tarefa tão fácil quanto parece. Você passa a participar das funções administrativas. E isso era um caráter obrigatório. Todos os espartanos faziam parte do exército, só participavam de vida pública, quem tivesse mais de 60 anos e tivesse passado pelas obrigações militares, ok? E esses recebiam o direito de voto aos 20 anos. Então não era simplesmente, estou com 18 anos, estou aqui na minha área militar, já tenho direito ao voto. Não, você precisava de um pouquinho mais de maturidade que você ganhava na casa dos seus 20 anos, certo? E diferente de Atenas, quando nós falamos das mulheres, as mulheres de Esparta, elas também eram educadas desde a infância para serem esposas de guerreiros. Como é que isso funcionava? Era só como ser um curso de como ser esposa de guerreiro? Não, não era assim. Elas recebiam um treinamento militar e participavam das Olimpíadas, ou seja, elas tinham um treinamento militar físico e também eram participantes das Olimpíadas. Poxa, é diferente pensar nisso, né, Renan? Como assim? As mulheres vão receber treinamento militar naquela época para quê? Atenas era uma civilidade guerreira. Então, na maioria das vezes, muitos homens saíam por suas missões. E quem tomava conta das suas casas eram as mulheres. Então, diferente de Atenas, que a mulher tinha um papel só de casa, um papel matrimonial, aqui em Esparta nós temos essa preocupação com o treinamento da mulher também. Saindo um pouco da classe dos cidadãos, a gente passa para os periecos. Quem que são esses? Eles são trabalhadores livres, mas sem direitos ao voto. Em geral, eles exerciam as mesmas funções que os metecos lá em Atenas, ok? Então, a única coisa que muda é que eles tinham um pagamento de impostos, eles pagavam impostos ao governo, mas fora isso, era a mesma coisa que os metecos, trabalhadores livres que trabalhavam com serviços manuais, certo? E a outra classe que nós vamos chamar de ilotas. Quem são esses ilotas? Bom, são pessoas que são submetidas a um sistema de servidão, a uma escravidão. Elas não possuem direito ao voto e elas eram consideradas propriedades dos Estado, ok? Diferente de Atenas, um aristocrata poderia ter o seu escravo. Mas aqui eles eram propriedade do Estado. E os ilotas, diferente também dos escravos lá de Atenas, eles viviam em péssimas condições. E por muitas vezes eram vítimas de massacre por parte dos espartanos para evitar rebeliões. Ou seja, de tempo em tempo, eles viam possíveis nomes que seriam fortes na liderança de uma revolução, de uma rebelião, eles iam e matavam esses nomes, ok? E vale ressaltar novamente que ilotas é diferente de escravos. Lembra disso, foca nisso. E como que funcionava esse sistema oligárquico durante o período de Esparta? Bom, a partir dessa divisão, a sociedade espartana se estrutura em um sistema oligárquico. Como vai funcionar isso? Ela é comandada por um grupo restrito de pessoas vinculadas às posses de terra e ao poder militar. Lembra que eu te disse que o homem só tinha libertação do período militar após os seus 60 anos? Exatamente isso.
após 60 anos, você vivo, né, de preferência, você ia ingressar, você passava a ingressar no Conselho de Anciãos, que era mantido por homens com mais de 60 anos e com um dever militar cumprido. Então eram eles que tomavam toda a frente a frente pensante de Esparta. E assim foi fundamentada a cidade espartana. Então hoje, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho de Atenas e Esparta. Então quero te convidar, caso você tenha alguma dúvida, a você deixar aqui nos comentários pra gente, ou até mesmo uma sugestão. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e fique atento às novas notificações do nosso curso Mais à Prova. Sou o professor Renan Gouveia e estou aqui para te ajudar nos seus estudos e no seu ingresso numa faculdade federal. Um abraço e bons estudos!